Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando aqui pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Este programa destinado justamente aos empresários teutonienses, aquelas pessoas que fazem o dia a dia com o seu trabalho, com sua prestação de serviços. E hoje a gente vai entrevistar uma amiga em particular, né? A Fabiane Stirmer Corte, ela que é diretora da Wizard Idiomas, há 10 anos com a Fabiane aqui em Teutônia. A escola tem a tradição já de 15 anos no município, ela que é a diretora e também professora. Fabiane, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Fabiane, a gente sempre começa o programa traçando um perfil, né? Eu gostaria que tu falasse aos nossos ouvintes de onde você é natural e falasse um pouco da sua formação acadêmica também. Eu sou natural de Teutônia mesmo e eu sou professora, eu sou formada em letras, português e inglês e também tenho uma especialização em língua inglesa. E também tem um curso de MBA, então, para a administração da escola. Estudaste em que universidade? Na Unisc, né? Eu me formei na graduação na Unisc e a especialização na PUC. Sempre teve essa paixão por letras, por português, por idiomas? Sempre. Desde que eu estudava no ensino fundamental, eu já dizia que eu queria ser professora, que eu adorava línguas e inglês era uma coisa que chamava a minha atenção e eu gostava muito. Então eu decidi estudar letras devido principalmente pelo idioma inglês. Como é que é esse processo de formação? Quem hoje está aí concluindo o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, e porventura queira buscar também um aperfeiçoamento em letras, obviamente letra português e depois buscar um outro idioma, como é que é esse processo de formação? Como é o curso de letras voltado também ao inglês? Bom, o curso de letras hoje, maioria dos cursos, o aluno que opta em fazer o curso tem que fazer letras português e inglês, então a duração geralmente é de 5 anos. Tem uma universidade, que eu não me engano é ULBRA, lá você pode fazer só o curso de inglês, e então lá a formação é só em inglês e não letras português e inglês. Muito bem, 10 anos de Wizard. Conta pra gente como surgiu a Escola de Idiomas Wizard na sua carreira profissional. 10 anos, obviamente, com muito trabalho. Depois a gente vai falar de viagem, de integração entre o Brasil e outros países. Fala um pouco pra gente como surgiu o Wizard na sua carreira. Bom, como você já falou, Vinícius, eu sou diretora da Wizard há 10 anos, então eu sou proprietária também. A Wizard ela é uma franquia. E antes de eu ser a proprietária e a diretora da escola, eu trabalhava com a antiga proprietária como professora e ela me ofereceu a escola. Ela, na época, queria vender a escola e eu acabei comprando dela e continuei, então, a escola e hoje já estou há 10 anos com a escola aqui em Teutônia. Bastante trabalho, não tínhamos muitos alunos e hoje já estamos com um número muito bom de alunos para Teutônia, número bem considerável. Fala um pouco mais pra gente sobre a escola, sobre o Wizard, que é uma escola internacional, né? Isso, como a Wizard é uma franquia, hoje no Brasil a Wizard possui 1.200 unidades, mas também existem unidades no exterior. Ela pertence a um grupo chamado Pearson, que é uma empresa britânica, e eles são os proprietários da Wizard, no caso, no Brasil. Então, todas essas unidades no Brasil, as 1.200 unidades, trabalham da mesma forma. Nós temos o nosso próprio material, então é material que é elaborado pela Pearson e todas as escolas, todas as franquias utilizam o mesmo material. Ou seja, o nosso material ele não pode ser comprado em outro lugar que não seja numa unidade Wizard. Se você estudar hoje em Teutônia e amanhã tiver que ser transferido para uma outra cidade, na maioria das cidades tem uma unidade Wizard e só você continua o seu curso nessa outra escola. Com o mesmo material, nós encaminhamos uma transferência, que é uma vantagem, então, de fazer um curso de idiomas numa franquia,
porque existem várias franquias em todo o Brasil. Muito bem. Fábio, sabe que a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente sempre teve a língua inglesa como uma língua que as pessoas buscavam para aperfeiçoamento, enfim. Alguns anos atrás, no advento do Mercosul, lá pelos anos 90, início dos anos 90, se falou muito no espanhol, né? Que o espanhol ia tomar conta da América do Sul, especialmente, e o que a gente vê é que o espanhol não suplantou aí o inglês, né? Como é esse aprimoramento do inglês e dos outros idiomas que a Wizard oferece hoje e a importância do mercado profissional de quem busca uma segunda língua? Realmente, Vinícius, hoje a língua ainda mais procurada é o inglês, não é espanhol. Nós oferecemos na escola inglês, alemão, espanhol, francês e português para estrangeiros. Porém, o inglês é o que mais é procurado e o que as pessoas precisam mais hoje, que as empresas, querendo ou não, ainda exigem que a pessoa fale principalmente o inglês. É correto dizer que o inglês é a língua internacional? Sim, com certeza. Você pode ir para qualquer lugar que sempre vai ter alguém que vai saber falar inglês. Então, com certeza, é a língua universal que todo mundo acaba usando. Fale um pouco mais para a gente dos cursos, né? Muitas pessoas dizem que eles são extensos. Obviamente, a gente passa desde muito pequenos aprendendo o português. Quando a gente chega lá no terceiro ano do ensino médio, vai para a faculdade, a gente percebe que ainda não aprendeu todas as regrinhas do nosso idioma. Então, fale um pouco desse processo de aprendizagem, especificamente do inglês. Depois a gente pode falar dos outros idiomas também, mas especialmente do inglês. Bom, aprender uma língua estrangeira, qualquer uma delas, exige bastante dedicação. Então, assim, não é de um dia para o outro. Nós trabalhamos com turmas bem pequenas, no máximo de 8 alunos. Então, a partir dos 4 anos, nós já atendemos as crianças. Depois são os adolescentes e os adultos. Então, por exemplo, a criança inicia o curso aos 4 anos, ela vai avançando etapas. Depois ela vai para os livros de adolescentes e vai avançando, depois vai fazendo testes e avança para os livros de adultos. E quanto mais cedo iniciar o curso, mais facilidade geralmente a pessoa tem para se expressar. Agora, nos 4 anos, 4 anos tu disseste, né? Com 4 anos, 4 anos as crianças estão aí aprendendo a falar português. Isso não dificulta um pouco? Não, é a melhor idade para aprender um segundo idioma, porque ali é o processo de formação da linguagem. Então, ali é a melhor idade para a criança iniciar um curso. E ela não esquece mais também. Ela aprende de forma lúdica. Depois vai avançando. Existe uma faixa etária, por exemplo, as pessoas adolescentes, quem está cursando o ensino médio, existe uma faixa etária também indicada? Tu já falaste da importância das crianças com 4 anos, obviamente nem todas têm condições, e as que têm, obviamente, aprenderão mais fácil, mas existe uma faixa etária que vocês têm uma demanda maior lá no Wizard? Hoje a nossa demanda maior é de crianças, isso, não necessariamente 4 anos, mas muitos pais acabam matriculando quando a criança já é alfabetizada. Então, a partir dos 7 anos, hoje a nossa demanda maior. Bacana, a gente está conversando aqui no Espaço Empreender com a Fabiane Stirmer-Corte, da Wizard Idiomas, há 10 anos sob a direção da Fabiane, aqui no nosso município de Teutônia. A procura pelo segundo idioma, ela se torna algo mais profissional ou de fato mais cultural? Ou seja, as pessoas procuram o Wizard hoje para o francês, para o espanhol, para o inglês, para buscar em função do seu meio profissional, que exige mais do que nunca, Fabiane? Ou de fato é por ter uma segunda língua e expandir também culturalmente? Os adultos que procuram para iniciar o curso, geralmente é por questões profissionais. Então, ele já é um foco deles é diferente. E os outros, que nem as crianças, adolescentes, hoje eu acredito que eu possa dizer que já é mais uma questão cultural, que essa questão mudou bastante desde que eu sou diretora da escola. Hoje os pais eles estão investindo muito mais nos filhos, então eles já estão vendo a importância que um segundo idioma tem na vida de uma pessoa. E os adultos, então, geralmente eles iniciam mais por questões profissionais. Claro,
Tem casos também que a questão é cultural, mas a maioria é profissional. E quando são outros idiomas, como francês, espanhol, aí também é realmente mais profissional, porque a empresa exige, em maioria dos casos. Fabiane, uma pergunta bem de leigo, tá? Bem de leigo. Sabe que nos processos seletivos hoje para empresas, para vestibular, até o pessoal que nos escuta agora do ensino médio, ele sempre tem a opção, né? Pelo inglês ou pelo espanhol. O inglês, muitas escolas, ou na grande maioria, pode até me ajudar nisso, faz parte do currículo escolar do ensino médio especialmente. Mas na hora de optar, o espanhol, ele ainda tem um grau de facilidade, ele é mais compreensível que o inglês, ou o inglês aí bate junto com a língua espanhola na hora de decidir, prestar um concurso público, por exemplo, que seja? Eu acredito que hoje o espanhol bate com o inglês no caso, mas muitos estão escolhendo já por inglês por causa da facilidade, porque tem acesso mais a inglês, as músicas, filmes, seriados, então muita coisa hoje já é em inglês. E nós, na Wizard, nós somos um centro aplicador de uma prova chamada TOEIC, que é uma prova de certificação internacional. Então a Wizard é um centro aplicador e as pessoas que precisam de um teste de proficiência na faculdade ou nas empresas, elas aproveitam então essa prova, que ela é aceita pelas empresas e pelas universidades. Então eles acabam geralmente optando pelo inglês. O processo de formação, quem quiser ingressar no curso de inglês, tanto faz a faixa etária, nós já falamos aqui das faixas etárias com mais facilidade para buscar, falamos do perfil profissional de quem quer buscar justamente para se inserir no mercado de trabalho. O processo tem uma duração média, como ele é dividido? Muitas pessoas vão me perguntar, eu queria só aprender a falar inglês. Outros querem escrever, querem interpretar texto, querem interpretar o que está escrito e o que está sendo falado. Como é dividido, falando do curso de inglês, também podendo dar uma pincelada nos outros cursos, por favor, Fabiane. O nosso curso de inglês, o de adultos, ele tem duração de 6 anos. Então, a metodologia da Wizard, nossa metodologia, ela é voltada totalmente para conversação. Então, o aluno que faz a matrícula, desde o primeiro dia de aula, ele já inicia falando. Nas nossas aulas, nós praticamente não escrevemos. Então, toda a parte escrita, o aluno faz em casa. Então, assim, a gente sempre deixa isso bem claro na hora da matrícula, que nosso objetivo principal é a fala. Claro que todas as habilidades são desenvolvidas, mas a escrita e a parte de audição, o aluno faz muito disso em casa. Da mesma forma nos demais idiomas. Porém, o curso de francês, ele tem duração de 4 anos, espanhol são também 4 anos, e alemão são 3 anos. Procura pelo alemão aqui na nossa região, na nossa cidade especialmente também, é bastante intensa? Não é muito, porque os que sabem falar o dialeto, muitas vezes eles pensam então que não há necessidade, por já saberem falar o dialeto, eles acabam optando por outro idioma e não pelo alemão. Não há muita procura. Muito bem, Fabiane Stirmer Corte, da Wizard Idiomas, falando com a gente, batendo esse papo com a gente aqui no Espaço Empreender na manhã deste sábado. Fabiane, outro destaque que a gente pode acompanhar via redes sociais e via alunos do Wizard são as viagens de estudos, né, as viagens que servem como experiência, ou seja, o pessoal vai para a fogueira mesmo, né? Vai ter que trabalhar o idioma, vai ter que bater papo. E essas viagens que vocês fazem, qual é a periodicidade dessas viagens? Bom, nós trabalhamos com intercâmbio todos os anos. Nossas viagens geralmente são de 1 mês. Semana que vem, agora no dia 22, nós temos um grupo que não está indo fazer intercâmbio, mas apenas eles estão indo para uma viagem para Disney. Então são 9 alunos, juntamente com uma professora, que estão embarcando para Disney. As outras viagens sempre são realizadas no mês de janeiro até fevereiro. Então, são 30 dias. Inverno no Hemisfério Norte. Isso, e a gente sempre faz um ano, próximo ano agora a nossa viagem é para o Canadá. Este ano foi para Londres, então para
para a Europa, e ano passado foi para os Estados Unidos, para o estado da Califórnia. Então nós trabalhamos com esses 3 intercâmbios mais a viagem para Disney. A gente faz um revezamento, então em 2017 será de novo os Estados Unidos, 2018 a Europa e 2019 o Canadá. Bacana, acima de tudo, para que os alunos possam ter esse contato, né? A gente, no curso que eu faço agora na Univates, a gente falava do inglês britânico e do inglês americano, né? Até isso tem a diferença, mas é uma diferença perceptível justamente para quem convive, para quem vive. É uma experiência marcante, né? Sim, com certeza há essas diferenças na fala, no caso, no sotaque. Também há algumas palavras que têm a diferença na escrita, mas principalmente no caso é na fala. Então, essas diferenças, isso é muito bom para o aluno que faz o intercâmbio, que ele consegue perceber muito bem essas diferenças. A gente já tenta trabalhar em aula, antes também sempre, diferentes sotaques, porque há vários sotaques, né, por muitos países serem falantes do inglês. Exato, na Inglaterra um sotaque, nos Estados Unidos outro, na França, até porque a colônia, na França, no Canadá, porque foi uma colônia francesa, também tem uma diferença ou é mínima? Tem diferença também. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu morei em Dublin, na Irlanda, eu conheço Londres, no caso, o Canadá também e a Austrália. E todos eles é diferente, o sotaque tem diferenças. Bacana. Bom, Fabiane, falando para fazer o encerramento do nosso bate-papo, a Wizard vai trocar de casa nos próximos meses se o tempo colaborar, como a gente comentava, né? Mas investimentos justamente para suportar uma estrutura que hoje passa de 350 alunos, é isso? Isso. Hoje nós estamos com praticamente 380 alunos, então a nossa estrutura está pequena e a partir de setembro, se o tempo colaborar, como o Vinícius falou, a gente vai mudar de endereço, então para uma escola bem maior, nosso espaço vai ter o dobro do que a gente tem hoje e vai ter bastante novidades. Bacana, pessoal, então pode ficar esperando. A questão de matrículas, Fabiane, elas ocorrem sempre início de semestre, quem quiser pegar aí um mês de outubro para começar a estudar inglês, é possível também, esse inglês ou os outros idiomas? Sim, quem quiser começar qualquer mês, você pode iniciar o curso. Hoje, a maioria das turmas ainda iniciam em março ou em agosto, mas nós temos uma modalidade chamada modalidade Wizard Way. Nessa modalidade, o aluno pode iniciar o curso quando ele quiser, então não precisa esperar para fechar uma turma. E também nós oferecemos turmas VIP, que são aulas individuais, onde o aluno pode iniciar o curso quando ele quiser. Uma outra pergunta, Fabiane, que me ocorreu agora. Sabe que muitas empresas voltadas ao nosso meio jornalístico, para te ingressar nessas empresas, eles pedem um teste, tipo um de proficiência. Existe quem quiser para um intensivo, porque daqui a 6 meses vai fazer um teste para uma empresa, ou uma empresa internacional, ou para uma empresa aqui que exige o inglês também. Em 6 meses dá para buscar uma base, para conseguir passar numa prova de exigência nesse sentido? Sim, com certeza, dá para trabalhar bastante coisa. Claro que daí o aluno tem que vir na aula mais vezes por semana. Assim, nossas aulas têm duração de 2 horas por semana, na maioria dos casos, mas daí neste caso o aluno tem que fazer mais aulas por semana. Mas é possível sim, isso, faz um intensivo. Muito bem, Fabiane, batemos esse papo bacana, o pessoal ficar conhecendo do Wizard Idiomas. Vamos refazer novamente os idiomas que vocês trabalham hoje, né? Isso, nós trabalhamos com inglês, espanhol, alemão, francês e português para estrangeiros. Bacana. Para acessar, como faz, telefone de contato, endereço, por gentileza. O endereço vai estar mudando nos próximos meses, mas a gente vai estar divulgando por aqui também. Mas o telefone de contato e endereço hoje? O nosso telefone é 3762-2481. Nossa escola hoje está localizada na Rua Erno Damer, 350, em Languiru. E também podem acessar o site, que é www.wizard.com.br. E para a criançada, eu vejo muitas vezes o seu marido passando de cima para baixo, tem o transporte, que o pai e a mãe podem ficar tranquilos, que vai até a casa, traz para o curso e leva em casa de novo, é isso?
Isso aí, nós oferecemos o serviço de leva e trás gratuito para os bairros de Teutônia, tá? Então, nós temos o carro que o Rosinei, que é o motorista que faz, ele busca o filho em casa, deixa em casa, ou se tiver que ser na creche, no caso, quando eles são muito pequenos. Mas esse serviço também é oferecido para outras cidades, que nós atendemos Poço das Antas, Westfália, Bom Retiro do Sul. Então lá nós também atendemos, porém com grupos daí maiores, grupos fechados. Bacana, eu passo pelo Rosinei, a gente dá uma buzinadinha, levanta o braço, se cumprimenta e assim vai, porque os dois ficam nesse mesmo trânsito. Fabiane, muito obrigado por participar aqui com a gente, sucesso, que outras novidades virão ainda para o ano de 2015, né? Mas essas deixa para uma próxima oportunidade. Vamos falar só desse investimento que ainda neste ano, se Deus quiser, se a chuva permitir, a Wizard vai estar inaugurando você como diretora. Então, muito obrigado pela sua participação e sucesso. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. E dessa forma, senhoras e senhores, vamos encerrando o Espaço Empreender da manhã deste sábado. Agradecendo a sua audiência, conversamos com a Fabiane Stirmer Corte, da Wizard Idiomas, há 10 anos aqui em Teutônia, há 15 anos, mas há 10 anos sob a administração da Fabiane. A gente volta no próximo final de semana. Tenha um bom final de semana e até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.